Olá, povo de Deus abençoado, aqui quem vos fala é o cooperador Herbert. Estamos dando início agora ao nosso curso de capacitação de obreiro. Você que é vocacionado, que Deus te escolheu, e você que almeja também a servir a Deus, a gente vai te apresentar esse curso maravilhoso. Estou aqui com o cooperador Gabriel. Senhor, meus queridos, tudo bem? Vai ser um curso muito importante para o nosso aprendizado da palavra do Senhor Jesus. Creio que o Senhor tem algo para falar com cada um que vai assistir esse curso, que vai participar desse curso, e nós vamos aprender mais a palavra do Senhor, como ser um obreiro de valor na casa do Senhor. E o módulo que a gente vai estudar hoje, o primeiro módulo do curso, é Fundamentos Básicos do Obreiro. E o texto-chave que a gente vai abordar esse estudo é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Nós entendemos que o ministério do cristão, ele, antes de tudo, ele é um chamado, tanto divino quanto espiritual. Nós, como obreiros aprovados de valor, devemos conter consigo mesmo a esperança de sermos cada vez mais limpos, puros, santificados e ter cada dia mais o conhecimento, tentar adquirir mais o conhecimento da palavra do Senhor. Porque o que é obreiro de verdade, o que é um obreiro aprovado, ele trabalha, mas ele não olha para quem ele está trabalhando. Ele sabe que ele está trabalhando para o Senhor Jesus. E nós, como obreiros aprovados, devemos conter isso em nossa mente, em nosso coração. Devemos trabalhar na casa do Senhor, trabalhar no ramo do evangelismo, justamente somente para agradecer e adorar ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu acho interessante numa fala de um dos maiores teólogos do Brasil, o pastor e teólogo Antônio Gilberto. Ele vai citar aqui: ser obreiro é viver em santidade e submissão à palavra, lembrando que o trabalho espiritual exige caráter moldado pelo Espírito Santo. Está lá em sua obra Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Então, o obreiro que quer crescer no reino de Deus, quer alcançar grandes passos ministerialmente, ele tem que se capacitar. Como? Se debruçando na palavra, fazendo um curso como esse maravilhoso, esse curso de capacitação de obreiros. A gente vê que Jesus, quando ele está nos seus 3 anos e meio de ministério, ele preparou ali discípulos. Ele preparou, e no capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. E eles vão estar como obreiros aprovados para a obra de Deus, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem te chamou? Quem te comissionou para esta grande obra? Nós entendemos que em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 37, vai falar que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? E hoje em dia, só o que nós vemos nas igrejas são obreiros descompromissados com a obra de Deus. Obreiros que não têm mais o compromisso de ir para a casa do Senhor todos os dias para adorá-lo, de servir a casa do Senhor. Quando o seu líder chama para ajudar em alguma coisa, ele já fala: eu não posso porque eu estou cansado. Eu não posso porque acontece isso. Ele inventa 1000 desculpas para ir ajudar na casa do Senhor.
Mas ele não sabe que aquilo que ele está servindo, um obreiro, ele é, portanto, um cooperador de Deus. Ele é um cooperador da casa do Senhor Jesus. Ele é um cooperador que trabalha sem olhar a quem. Então nós que somos obreiros, compromissados, devemos sempre obedecer aos nossos líderes, obedecer a Deus e servir, portanto, na casa do Senhor Jesus, sem olhar a quem, sem olhar para quem estamos servindo. Porque aquele que nós estamos servindo é somente a Deus, somente a Jesus de Nazaré. Então devemos olhar somente para Cristo. Servir na casa do Senhor é ser um cooperador de Deus, é ser um contribuinte da casa de Deus. Deixar aqui uma informação aqui. Diáconos, né? Em alguns ministérios é diácono, presbítero, né? Depois evangelista, depois pastor. E em outras denominações, né? Cooperador ou auxiliar, diácono, presbítero, e evangelista e pastor. O que é que faz um diácono? O nome vem do grego e significa servidor. Leia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Entende-se nesta passagem que o objetivo da instrução dos diáconos, né, dos obreiros, era basicamente servir as mesas. Mas devido à ascensão social da igreja, as funções de diáconos tiveram seu caráter modificado, embora mantenha a mesma essência. Agora, o diácono é o principal responsável pelos meios que fazem o culto funcionar, como servir água, na sonorização do som, na limpeza da igreja, organização, anotações de diversas, entre outras, auxiliar de trabalho ou cooperador, né? O cooperador, ele faz a mesma função do diácono, né? A gente vê Paulo chamar ali Timóteo de cooperador. Então, esses fundamentos do vocacionado do diácono. E hoje, Deus, ele não está escolhendo o título. Ele quer obreiros aprovados para a obra de Deus. E aqui nós temos uma frase do reverendo Antônio Gilberto. Ele nos fala: ser obreiro é viver em santidade e submissão à palavra do Senhor, lembrando que o trabalho espiritual exige caráter mudado pelo Espírito Santo. Ou seja, assim o verdadeiro ministério, ele começa no altar do seu coração e não no púlpito. Ele começa dentro da nossa casa, servindo ao Senhor Jesus. Começa dentro da igreja, servindo ao Senhor Jesus. E não já começa no púlpito. Ser obreiro é viver somente para Deus. É viver para o Senhor Jesus. Servir ao próximo e manifestar a glória de Deus na sua vida cotidiana. O chamado e a vocação ministerial. O chamado de Deus é pessoal, intransferível e irrevogável, como está lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 29. Ele não depende de status, mas de disposição para servir. Todo obreiro deve discernir seu chamado por meio da oração e da confirmação do Espírito Santo. Como está escrito, né? Quando o Espírito Santo separa Saulo e Barnabé para a obra. Nós entendemos que desde o Antigo Testamento também, Deus ele chama pessoas comuns para viver grandes propósitos. Temos exemplos como Moisés, Gideão,
Isaías,